Bom dia, irmãos. Somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar com vocês aqui nesta manhã, essa manhã onde tantas celebrações já foram feitas, todas elas de forma muito justa. Nós queremos agradecer o Senhor. Eu pastoreio a igreja presbiteriana no Alto dos Pinheiros, bem perto aqui. Nós já estamos há algum tempo ali, pela graça do Senhor. E quando nós levamos o convite para sairmos pela manhã e à noite, eu só vi a cara dos presbíteros assim, né? Porque eu nunca vi um conselho tão ciumento. Nós temos um acordo que eu posso sair uma vez por mês. Nesse caso, eu estaria saindo 2 vezes, né? Mas ainda assim, graças a Deus, foi possível e eu me sinto honrado de estar aqui nesta manhã com vocês. Agradeço ao reverendo Judson, ao conselho da igreja, pela confiança. O reverendo Judson me passou o tema do mês, né? De volta às raízes. Me passou também o tema deste domingo, casados para a glória de Deus. Me passou a liturgia. Me passou o horário que eu tenho que começar e o horário que eu tenho que terminar. Eu fiquei todo animado. Falei, vai vir um sermão, ele vai mandar um estudo para mim também. O abençoado não mandou, né? Mas, brincadeira à parte, nós somos muito gratos ao Senhor por essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Amados, sempre que nós recebemos alguém de fora, fica aquela expectativa, vai trazer alguma novidade, vai trazer algo novo. Ah, como eu preciso de novidade, de algo novo. Eu quero dizer que eu vou te frustrar nesta manhã quanto a isso. Nós, como igreja do Senhor Jesus, não estamos precisando de novidades. Nós estamos precisando do antigo evangelho, o velho evangelho, que é o poder de Deus, capaz de transformar as nossas vidas. É evidente que a cada vez que nós compartilhamos o evangelho, o Espírito de Deus atua de tal maneira que parece ser a primeira vez. Eu espero que seja assim também nessa manhã. Mas eu quero aqui, no outro dia estava ouvindo o reverendo Hernandes, e ele disse o seguinte: se tem algo que ele abomina, é quando alguém faz um convite para ele e fala assim, o tema é esse. Ele disse que tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com um tema já escolhido. Eu falei, Deus, então não é somente esse comedor de arroz com feijão aqui, tem outros também que têm essa dificuldade, né? A gente tem essa dificuldade quando nos é dado um tema, mas nós vamos procurar, de alguma maneira, seguir esse tema. De volta às raízes, eu entendo que esta volta às raízes não é outra coisa senão uma volta à sagrada e santa palavra de Deus. É uma volta ao princípio da criação, quando Deus estabelece e cria a família dentro da sua percepção sábia. Ele cria essa primeira instituição e ele não somente vai criar a família, ele estabelece conceitos, princípios, e eu vou dar aqui um nome, leis, que devem reger, governar, assenhorear, dirigir esta instituição. Nós vivemos num tempo, irmãos, complicado.
dias bicudos com relação à família. Nós já temos muitas crianças e adolescentes que não sabem o conceito bíblico de família. Vou pegar uma água aqui. Nós temos hoje, e eu acredito que isso graça no mundo todo, um conluio mundial no sentido de esfacelar o conceito bíblico de família. Satanás sabe muito bem que ele derrotando esta instituição, as demais também serão derrotadas. E eu quero então, nesta manhã, à luz de Efésios 5, de 22 a 33, convido você para abrir a sua Bíblia nesta passagem. Efésios, capítulo 5, nós faremos a leitura do verso 22 até o verso 33. Nós vamos meditar sobre o seguinte tema: leis matrimoniais. E com isso nós vamos então aqui enfatizar a questão da volta às raízes e também o tema deste domingo, que é casados para a glória de Deus. Acompanhem comigo a leitura então de Efésios capítulo 5, de 22 até o verso de número 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Vamos orar. Ó Deus, tu conheces as minhas inabilidades, as minhas incompetências. O Senhor sabe muito bem que eu preciso inteiramente, plenamente da tua graça, para que eu venha servir como instrumento eficaz nesta manhã. É o meu desejo. E a minha oração, Senhor, é para que a tua santa e poderosa palavra possa ser processada em nosso coração e mente. E acima de tudo, Deus, que venhamos traduzi-la em atitudes na nossa vida. Nós oramos, nós te bendizemos por esta igreja e suplicamos a presença poderosa do teu Espírito na ministração da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então, amados, fazer esta abordagem aqui sobre as leis que Deus criou para conduzir a família à luz de Efésios, capítulo 5, de 22 a 33. Antes de nós entrarmos na primeira lei, eu convido a igreja, aqueles que estão com a Bíblia aberta, por favor, leiam o versículo 21
do capítulo 5, versículo 21, por favor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Este versículo deveria estar no parágrafo seguinte. Já tem algumas versões que já traz este versículo no próximo parágrafo. Nós vamos tratar aqui de um conceito, um princípio, uma lei estabelecida por Deus para reger a família e tornar a família uma instituição para a glória de Deus. E esta primeira lei, irmãos, é a lei da submissão da esposa. Não é a lei da submissão feminina. É a lei da submissão da esposa. A submissão da esposa ao marido é um princípio irrevogável para aqueles que desejam estar casados, para a glória de Deus. A despeito de todo olhar contrário, antagônico em relação a este princípio, o Deus que o estabeleceu, o Deus da Bíblia, ele não abre mão deste princípio. Mas algumas considerações precisam ser feitas aqui, com relação à lei da submissão da esposa ao marido. A primeira consideração é que esta ordem é uma ordem irrestrita. Uma ordem irrestrita. Ou seja, ela se aplica a todas as mulheres. É evidente que quem vai dar ouvido a essa lei são as mulheres crentes. Mas olha só, 22, parte A. As mulheres sejam submissas. É uma lei, então, que não isenta qualquer esposa cristã. Todas elas estão incluídas a este preceito. O apóstolo Pedro vai escrever: mulheres, sede vós igualmente, ele está escrevendo a mulheres cristãs, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. É uma lei dirigida à esposa, é uma lei irrestrita, ou seja, ela atinge, abrange todas as mulheres e ela deve ser obedecida a despeito da conveniência, do merecimento do marido ou do estado espiritual do marido. O apóstolo Pedro está dizendo aqui para as mulheres serem submissas a maridos não cristãos. Uma segunda consideração a respeito deste assunto, do conceito da submissão da esposa, que não é uma sujeição do sexo feminino ao sexo masculino, mas é uma submissão que se limita ao marido. Olha o que a passagem nos diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. E no versículo 33, parte B, diz assim: e que a esposa respeite o marido. A dificuldade, principalmente para aquelas que levantam a bandeira do feminismo, é que aqui a Bíblia está ordenando uma sujeição do sexo feminino ao sexo masculino. Não é nada disso. O que está sendo tratado aqui é
vida conjugal. A Eliane, a minha esposa, ela não tem que ser submissa a nenhum outro homem. Ela não tem que ser submissa a outro pastor, a outro presbítero, a outro homem. Ela tem que ser submissa a mim. É uma submissão da esposa para com o seu marido. Terceiro, esta sujeição é primeiramente a Cristo. Irmãos, eu não falei e esqueci, mas eu vou falar agora. Eu não vou dar oportunidade para vocês fazerem perguntas agora. Eu espero que tenha um tempo no final, senão eu não dou conta de chegar até lá com a mesma regularidade do pastor Judson, né? Porque vocês estão acostumados com ele e é claro que vocês querem também de mim a mesma coisa. Então, eu pretendo chegar dentro do meu tempo e para isso eu peço vocês perdão e se caso eu tiver alguma pergunta, a gente deixa para depois. Então, em terceiro lugar, esta sujeição é primeiramente a Cristo. O apóstolo Paulo diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. É um preceito que precede a ordenança de um casamento. É um preceito que precede a ordenança de uma vida de casal. A mulher deve obedecer o marido para honrar, para glorificar, para enaltecer a Cristo. Não é uma busca de glória para o marido. Essa submissão não é para resultar na glória do marido, mas para resultar na glória do próprio Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo enfatiza que deve ser submissa ao marido como ao Senhor. Eu queria deixar bem claro aqui, irmãos, que não se trata de desprestígio da esposa, de diminuir a esposa. Na verdade, é uma função. A irmã citou aqui a missão de mãe. Nós podemos usar o mesmo texto, irmã. Aqui não se trata de status, ou de denegrir, ou de diminuir, ou de desprestigiar a esposa. Se trata de função. Olha só, no papel de redentor, Jesus foi submisso. Agora, olha, para quem conhece a Bíblia, sabe que ele, no seu papel de redentor, foi submisso ao Pai. Ninguém tem dificuldade em entender isso. Mas lá em Lucas 2,51, nos diz que Jesus foi submisso ao seu pai e à sua mãe terrenos, aos seus pais aqui na terra. Isso não diminui, isso não desprestigiou Cristo em nada na sua missão de redentor. A submissão da esposa, ela também, segundo o apóstolo Paulo, ela ilustra o relacionamento mais sublime do universo, ou seja, o relacionamento entre Cristo e a igreja. Versículo 23 e 24, diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Essa submissão, então, é uma submissão emblemática, uma submissão que ilustra o maior e mais sublime relacionamento de todo o universo, que é o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Eu quero fazer aqui, dentro deste primeiro ponto, nós queremos
extrair algumas lições práticas, fazer mais algumas considerações para a gente encerrar este primeiro ponto, que é a lei da submissão da esposa. Primeiro, a submissão da esposa ao marido não pode ser uma obediência cega. A esposa cristã não tem que sujeitar-se ao marido quando ele lhe der ordens absurdas, quando ele lhe der ordens antagônicas, contrárias, ordens que, na verdade, é um disparate em relação à espiritualidade e o ensino bíblico. A esposa cristã tem que agir como Pedro e os apóstolos, quando foram incitados a desobedecerem a Deus, eles vão dizer: importa obedecer a Deus e não aos homens. Então, olha só, essa sujeição não pode ser uma sujeição cega. Segundo, eu quero muito a sua atenção aqui, irmãs, para esta aplicação. Raramente a esposa ímpia poderá servir de modelo para a esposa cristã concernente a esta lei. A esposa ímpia, via de regra, ela segue o padrão cultural e social pecaminoso da sua época. Sobretudo, a esposa ímpia não tem a luz das Escrituras. Ela não enxerga a realidade pelas lentes das Sagradas Escrituras. Ela não tem a luz do Espírito de Deus. Por isso, as mulheres não convertidas, elas vão achar que a sujeição da esposa ao marido é uma loucura, é uma aberração, é uma excrescência social. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Por favor. E eu peço às irmãs, por gentileza, leiam para mim 1 Coríntios capítulo 2, de 12 a 15. 1 Coríntios 2, de 12 a 15. Podem ler aquelas que já encontraram, por gentileza. Vamos começar? 1 Coríntios 2, de 12 a 15. Vamos lá? Até aí. Agora, eu peço vocês, por favor, para que estejam indo lá para 2 Coríntios capítulo 4. E eu vou ler o versículo 3 e o versículo 4. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Todos que já encontraram o texto, leia para mim o versículo 4. Eu quero então enfatizar esse ponto. Olha só, esposas cristãs, não tenham como paradigma, não tenham como modelo, como padrão, as esposas que não têm a luz do Evangelho, não têm a luz do Espírito,
Nós lemos lá no capítulo 2, vocês, né, versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Para elas isso é loucura, isso realmente é algo abominável. Como vocês vão então seguir conselhos de quem acha que o evangelho é loucura? Agora, eu chamo a sua atenção para o versículo 15 do capítulo 2, que nós lemos aí. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Homem espiritual aqui, irmãos, são crentes, homens e mulheres, tá? Todas as pessoas que têm o Espírito de Deus. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Agora preste atenção nessa frase final. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Em outras palavras, a esposa não crente, a esposa pagã, aquela impenitente que não aceita o evangelho, ela não tem a capacidade para julgar aquilo que você crê e aquilo que você obedece. Ela não tem nenhum tipo de bem a te oferecer nesse sentido. Ela não está habilitada para te dar conselhos. Eu quero que você entenda que nós podemos sim extrair coisas boas de pessoas não convertidas, mas com referência a essa questão da submissão feminina. Se você for conversar com alguém que não tem a luz do evangelho, você vai ficar decepcionado. Agora, vamos partir, irmãos, porque o tempo está avançando aqui, para o segundo ponto. Nosso primeiro ponto, então, o nosso matrimônio glorificará a Deus. Nós estaremos casados para a glória de Deus, quando a lei da submissão da esposa ao marido for cumprida. Agora, nós vamos ressaltar, então, o segundo ponto. A lei da liderança do marido, que vai do versículo 23, nós temos uma partezinha no versículo 23, depois 25 a 33. Vamos considerar algumas coisas aqui também. Vamos destacar algo aqui. Quando a Bíblia chama o marido de cabeça, quando a Bíblia coloca o marido como líder, isso não se trata de status. Isso não se trata de prestígio. Isso não se trata de privilégio. Eu vou voltar à nossa irmã ali novamente. Isso é missão. Isso é ministério, isso é papel, isso é função. É evidente que uma esposa que está debaixo da mesma missão do marido, submissão, sobretudo, significa isso, está debaixo da mesma missão, ela deve se sentir prestigiada por isso. Um marido que dirige a sua esposa, governa e a senhoria, a sua família, com relação as coisas de Deus e em tudo, é claro que ele deve sentir-se privilegiado por isso, mas nós não podemos esquecer, irmãos, que a liderança masculina sobre todas as coisas, ela é uma função, um ministério que Deus delegou ao homem, atribuiu ao marido. A liderança do marido deve fundamentar-se no padrão do relacionamento de amor que Cristo tem com a sua igreja. Eu acho lindo isso aqui que Paulo faz, porque ele conclama todos os maridos cristãos de todas as épocas e lugares a liderarem a sua igreja, a sua família, mas ele vai nos dar um padrão. O padrão é o próprio amor do relacionamento de Cristo com a sua igreja. E aí vem a pergunta, como deve ser então este amor do marido pela igreja? Primeiro, é um amor exclusivo, é um amor monogâmico. O marido sai por aí tendo dezenas de mulheres, talvez amantes, não. É um amor exclusivo. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou
à igreja. O amor de Cristo pela igreja é exclusivo. É o amor monogâmico, é um amor de um marido que tem uma esposa. Não tem uma esposa do Antigo Testamento e outra do Novo Testamento. Cristo tem uma esposa. E é interessante porque Paulo vai levar e remeter a mente dos seus leitores para a criação no próprio texto. Quando ele vai dizer que o homem foi criado e tornou-se uma só carne quando Deus cria a família. Então deve ser um amor exclusivo, deve ser um amor monogâmico. Segundo, deve ser um amor sacrificial. Deve ser um amor sacrificial. Como também Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Ele deu-se por ela, ele deu a própria vida, ele sacrificou-se por ela. Amados, eu não sei se isso é verdade, é uma crônica, mas que marcou muito meu coração. Que um rapaz estava acostumado, todo dia pela manhã, a receber na sua cama uma bandeja com café, com pão, com tudo que ele gostava. A sua mamãe levava todo dia pela manhã a sua bandejinha de café da manhã. E ele casou e no primeiro passou uma noite abençoadíssima, de manhã ele ficou aguardando essa bandeja chegar. E a mulher estava lá do lado, dormindo, e ele aguardando. Será que não vem pelo menos um cafezinho? Será que não vem nada? E ele esperou, viu que não viria nada. Ele levantou, foi lá, fez um café, fez uma bandeja com pão, trouxe um café da manhã e entregou para a esposa. E aquilo perdurou por toda a vida. Eu não sei se isso é verdade, se foi é muito nobre, né? É algo muito digno de ser copiado. Mas eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, o amor do marido pela esposa deve ser um amor sacrificial. Há alguns homens que pensam que estão casados, mas na verdade que não tem uma esposa, tem uma escrava. O tempo todo querem ser servidos. Não estão dispostos a se sacrificarem, a se doarem. Qual é o sinônimo que eu mais gosto de amor? O sinônimo que eu mais gosto para o amor é doação. E é esse, irmãos, o ponto aqui, o nosso terceiro ponto aqui, que o marido deve amar a sua esposa com um amor abnegado, com um amor realmente que se entrega. Olha só, que Cristo, ele amou a sua igreja e ele se entregou por ela. Nós precisamos nos doar. É fácil vir aqui à frente fazer um discurso, falar sobre doação, falar do amor como abnegado. Mas, amados, é este o amor que Cristo tem pela igreja. Um amor no qual ele se entrega, ele se doa pela igreja. Em quarto lugar, é um amor santificador. Aqui eu quero a sua atenção. E até para despertar um pouquinho aí, eu peço àqueles que estão com a Bíblia aberta nesta passagem lá de Efésios, por gentileza, enquanto eu pego uma água aqui, leiam para mim o versículo 26 e 27. Para santificar-se, sendo purificado por meio da água pela palavra, para apresentar a si mesmo glorioso, sem mácula, nem culpa, nem coisa semelhante, porém santa e com que tipo de amor o marido deve amar a sua esposa? Um amor exclusivo, um amor sacrificial, um amor abnegado e, em quarto lugar, irmãos, um amor santificador. Já parou para pensar sobre isso? Homens, que Deus
atribuiu a mim e a você, delegou a mim e a você esta tarefa de estarmos concedendo à nossa esposa um amor que a purifica, que a torne impoluta, que a torne pura, que venha santificá-la, que venha ajudá-la a cumprir o seu papel de auxiliadora idônea. Que empreitada! Eu acho que submisso aqui somos nós, irmãos. Somos nós os homens. Não são as mulheres. É por isso que eu fiz questão que vocês lessem o versículo de número 21 do texto de Efésios, porque o apóstolo Paulo vai deixar sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Maridos, nós aqui somos os submissos aqui. Nós devemos amar e levar a nossa esposa a santificar-se. Eu queria fazer uma pergunta agora para os homens. Como está a vida devocional da sua esposa? Como está a vida de oração da sua esposa? Como está a alegria e o deleite da alma da sua esposa em relação às coisas de Deus? Saiba que você deve amá-la e santificá-la. Isso significa que eu e você somos responsáveis pelo nível espiritual da nossa família, mas sobretudo da nossa esposa. É responsabilidade nossa. Nós temos que apacentar a nossa esposa. No outro dia, eu conversava com um pastor, irmãos. Conversava com um pastor, e ele me disse do desânimo dele com relação à igreja. E eu fiz uma pergunta que eu sabia que seria uma pergunta muito penetrante na alma daquele pastor. Eu falei, como está o seu rebanho em casa? Você tem apacentado a sua esposa? Você tem apacentado a sua família? Porque, sobretudo, nós devemos santificar a esposa. Meus irmãos, o amor que Deus exige que nós amemos a nossa esposa é um amor que deve levá-la à santidade. Eu repito, a uma vida impoluta, uma vida de pureza. Em quinto lugar, deve ser um amor cuidadoso. Versículo 28 e 29. Assim também o marido deve amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Olha só, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. É dever do homem cuidar da esposa. É nosso dever perceber como que está as emoções, a vida espiritual, como nós já colocamos aqui, e também as demais áreas da sua vida. Amados, tem alguns compartimentos, tem alguns quartos secretos no coração da sua esposa. E que outras pessoas não vão lá. É só você quem vai. Com uma boa conversa. Com carinho. Com amistosidade. Tem alguns compartimentos na alma da sua esposa, tem alguns quartos ali, que só você, marido, está autorizado para ir lá. E acender a luz e ver como está. De repente precisa de uma limpeza, precisa de varrer algumas coisas, de ornamentar. É nosso dever cuidar o nosso amor pela nossa esposa deve ser um amor cuidadoso. Em sexto lugar, este amor deve ser unificador. Porque somos membros de um só corpo. Eis porque deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu não vou entrar muito nesse ponto, porque à noite nós falaremos um pouco mais sobre a questão da união dentro de casa. Mas eu queria ressaltar aqui que a liderança do marido cristão deve promover a comunhão, a fraternidade e a unidade entre
todos, mas principalmente dele e a sua esposa. Eu quero fazer uma pergunta aqui agora para os homens. Você já saiu de casa para trabalhar depois de uma briga com a sua esposa? Eu já, irmãos. Para mim é vergonha, né? É terrível. O dia se torna improdutivo. As coisas não fluem. Amados, eu quero que nós pensemos a respeito do que a Bíblia está colocando para nós aqui. Esta liderança que Deus nos deu, ela deve ser regida, senhoreada, banhada de um amor que unifica, um amor que promove a fraternidade e a comunhão entre todos, mas principalmente entre marido e esposa. Nós precisamos de entender. Eu estava lendo no outro dia um artigo que uma faculdade nos Estados Unidos não estava, eles na verdade foi pedido para a faculdade para fazer uma pesquisa numa grande empresa onde havia uma oscilação muito grande dos funcionários. Agora não pode falar mais funcionários, né, dos colaboradores. Eles se tornavam produtivos em algumas épocas e em outras não. E aí então aquela faculdade mandou algumas pessoas para fazerem uma pesquisa. E qual foi a conclusão? Quando aqueles colaboradores realmente eram produtivos, quando tudo estava bem, quando tinha união, quando tinha amor, quando tinha realmente uma comunhão plena entre marido e esposa dentro de casa. Maridos, foi dado a mim e a você esta empreitada de unificar. E por fim, irmãos, o amor com que nós devemos liderar a nossa família é também um amor que tipifica o relacionamento entre Cristo e a igreja. Versículo 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Se é simbólico para a mulher, se tipifica o relacionamento dela com o marido, tipifica o relacionamento mais nobre do universo, que é o relacionamento entre Cristo e a igreja. A minha liderança e a sua também, marido, não fica para trás. Vamos aqui também pontuar algumas coisas aqui como lições práticas dentro desse segundo ponto da lei da liderança masculina, onde esta lei, quando obedecida, nos leva a glorificar a Deus. Primeiro, o marido deve liderar e amar sua esposa a despeito de suas fraquezas e debilidades. Cristo vê e conhece as fraquezas e falhas da sua igreja, da sua esposa, da sua noiva. Ainda assim, ele a ama e procura a sua glória. A despeito dos méritos, o marido deve liderar com amor a sua esposa. Ah, mas ela não merece. A Bíblia não está te dando esta ordem aqui, marido. Esta lei, ela não tem essa condição. Se ela merecer, você a lidere com amor. E a despeito disso, ela deve ser liderada e deve ser amada, porque Cristo faz isso comigo e com você, como sua igreja. Ele sabe o quanto nós somos frágeis. Ele sabe o quanto nós somos pecadores. Ele sabe como nós fracassamos. Diariamente nós o provocamos com os nossos pecados, com os nossos pensamentos, com as nossas negligências. Ainda assim, ele continua nos liderando, nos amando e cuidando de nós. Segundo ponto, com relação
a aplicação deste ponto da liderança masculina, da lei da liderança masculina. O marido deve liderar e amar a sua esposa altruisticamente. Nós já falamos sobre isso. Não é o que a Eliane pode fazer para promover a minha felicidade. Não é o que a Eliane pode fazer para me enaltecer. Não é o que a Eliane pode fazer para me promover. É o contrário de tudo isso, irmãos. O amor com que Cristo ama a igreja é aquele amor que visa a felicidade, o bem-estar da igreja. Ele deixou a sua glória. Ele deixou o prazer do céu e veio aqui por amor à sua igreja. Terceiro, o marido deve liderar e amar sua esposa até que a morte os separe. Irmãos, louvado seja Deus, eu não conheço a vida de vocês. Sei muito pouco sobre vocês. Mas eu sei de algo que está acontecendo e graçando em todos os arraiais, inclusive dos crentes. O divórcio está crescendo. O divórcio está crescendo. As pessoas estão brincando com coisa muito séria. Casamento é algo sagrado. E eu não sei se você já viveu isso, eu tenho essa dificuldade na minha família. Mas eu quero que você entenda que esse não é o projeto de Deus para a família. O projeto de Deus, o plano de Deus para a família é até que a morte os separa. A Bíblia fala lá em João capítulo 13 que Jesus, amando os seus, os amou até o final, até o fim. É um amor eterno, é um amor imutável. E o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios que o amor jamais acaba. Então, com que amor Deus espera que nós amemos e lideremos a nossa esposa, a nossa família? Como nós nos tornaremos casados para a glória de Deus? Quando amarmos imutavelmente, quando nós amarmos, irmãos, até o fim. Quando amarmos até que a morte venha nos separar. Se você já passou por uma situação dessa, não quero aqui te criticar, nada disso, mas eu só peço a você, peço ao Senhor que, se você está em um novo relacionamento, que nesse relacionamento você venha amar e liderar até o fim. Lute por isso. Encerrou-se um matrimônio por incompatibilidade de gênio. Amados, o Deus da Bíblia não é repetitivo. Compatibilidade de gênio? Não tem duas pessoas iguais nesse mundo, não. Tem um gênio mais parecido com o outro e tal. Mas o nosso Deus não é repetitivo. Nosso Deus é criativo. E Ele colocou pessoas diferentes mesmo. Quando eu quero aqui, e muitos da família sabem disso, quando eu casei com a Eliane, irmãos, eu sou uma pessoa, eu sei que principalmente a Sueli, ela sabe disso como nunca. Sou muito introvertido, inúmeros defeitos. E o que eu queria fazer o tempo todo? Mudar a Eliane, ela é extrovertida demais. Nosso Deus, eu tenho que mudar essa mulher, ela é muito extrovertida. Até que Deus falou comigo assim, ô bonitão da balachita, quem está precisando de mudar aí é você. Você não tem que mudar sua esposa, não. Quem está precisando mudar é você. Você está precisando conversar mais com as pessoas, ser mais extrovertido, ter uma vida social melhor. Você não está querendo ser pastor? Então, pastor não pode ficar o tempo todo isolado, não, porque a Bíblia diz que o isolamento, na verdade, vai denunciar a pessoa e mostrar e evidenciar que nós somos tolos. Então, eu queria que você entendesse, meu irmão, que quando Deus nos chamou, Ele chamou para nós amarmos a nossa esposa e fazermos isso até o final, como Cristo fez com a igreja. Concluindo, meus irmãos, vou concluir dentro do meu tempo. Que bênção! Esposa submissa, marido que lidera com amor. Estas são leis eternas estabelecidas por Deus
para o bom funcionamento da sagrada instituição familiar. Quando essas leis, a lei da submissão da esposa, da liderança amorosa do homem, quando essas leis são obedecidas, o princípio da indissolubilidade do casamento vai acontecer. Haverá paciência, haverá perdão e o casamento vai seguir. E mesmo que apareçam os percalços, as muralhas serão superadas e o nosso casamento será para a glória de Deus. Opa, o tema é esse. Casados para a glória de Deus. Quando há submissão da esposa, quando há uma liderança amorosa do marido, o casamento se torna realmente uma bênção e vai se perpetuando e glorificando a Deus. Quem é a esposa? Amadas do Senhor Jesus, remanescente de Cristo, quem é o maior exemplo de submissão para vocês? Pastor, é Sara. Até chamava Abraão de Senhor. Não. Amadas, o maior... Estou saindo do foco aqui, né? Amadas, o maior exemplo de submissão para vocês é Cristo. Olhe para Jesus. Ele foi submisso, eu repito, submisso inclusive aos seus pais terrenos. Submisso ao Pai, até na hora da morte, ele submete-se à vontade do Pai. Olhe para Jesus e estejam inspiradas nele para cumprir essa missão de esposa submissa. E nós, homens, quem é o nosso exemplo de liderança? Quem é o nosso exemplo de liderança? É Jesus também. Ele que lidera, ele que liderou, ele que permanecerá reinando e liderando, assenhorando e governando a igreja amorosamente, a despeito dos nossos fracassos. Ele é o nosso maior exemplo. Olhemos para ele e permaneçamos casados para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Que Deus aplique esta palavra ao nosso coração. Pastor, resume tudo. Você quer ter um casamento para a glória de Deus? Esposa, sejam submissas ao seu marido. Homens, liderem com amor, assim como Cristo liderou a igreja. Deus abençoe. E eu quero saber se tem alguma moça, a irmã me falou que até às 11 horas tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Se caso você quiser, eu estou com 60% da minha audição. Eu estou bastante gripado, bem surdo mesmo, então faça bem alto, quem sabe talvez tenha até que levar o microfone. Se não tiver, a gente termina, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma contribuição? Deixa eu ser rápido aqui. Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada. Que Deus abençoe que vocês tenham entendido tudo. Eu volto a palavra então, ou nós podemos encerrar? Podemos encerrar? Vamos ficar em pé? Presbítero Evanildo, ora para nós, filho.